Na verdade, com alguns problemas que passamos, alguns sofrimentos, né, doenças, e algo que foge do nosso controle, porque enquanto somos humanos, parece que tudo foge do nosso controle, né? A gente calcula, somos metódicos, mas parece que vai fugir do controle. Por isso que nós temos que ter paz e tranquilidade. Eu quero falar de um tema que eu venho falando há muitos anos, em cima de um personagem bíblico que para mim é maravilhoso, né? Quero falar sobre Nicodemos e o seu crescimento espiritual. Ele teve uma fase extraordinária de crescimento, para que ele chegasse no final da sua vida, ou talvez no final da sua ideia de ministério, de vida na terra e até de religiosidade, ele pudesse demonstrar que lá no final da vida dele, ele era um adulto na fé. E Nicodemos teve uma trajetória maravilhosa na Bíblia. Eu quero lembrar, porque aparece em 3 textos em João, no Evangelho de João, e ele explica completamente esse crescimento espiritual de Nicodemos. E o que nós temos que ter? Crescer espiritualmente. Primeiro detalhe, a primeira aparição de Nicodemos como crescimento, ali ele é uma criança na fé, né? Criança na fé, ela vai por vento de doutrina. Criança na fé, ela é enganada com tanta facilidade pela cultura, pela mídia, pela família, pela religiosidade, porque ela não tem uma sustância, né? Não tem uma energia legal, não tem uma força espiritual e cultural. Isso explica nessa primeira parte que Nicodemos é uma criança na fé em João capítulo 3. Porque Nicodemos era membro do Sinédrio, um fariseu, um homem poderoso, eloquente, inteligente. Mas lá em João capítulo 3 ele vai ter com Jesus à noite. Ele sabe que Jesus é o Salvador, mas naquela época, falar que era de Cristo, você ia contra o império, contra o seu trabalho, contra os sacerdotes, contra a religiosidade. Então não era fácil você falar que era seguidor do Messias, né? Por isso que ele vai à noite. Hoje, com as megas igrejas, megas templos, virou coisa boa ser cristão, entre aspas, né? Ninguém precisa se esconder porque virou elite, sendo que Jesus é mochileiro. Jesus é sandália nos pés, chulés nas sandálias, roupa simples, vivendo do maná todo dia, né? Então hoje é fácil, hoje não precisa tanto esconder. Mas Nicodemos precisava esconder, né, na época, porque ele era criança na fé. E João capítulo 3 conta essa narrativa de Nicodemos como criança na fé e eu fico encabulado como nós somos também. Fala que ele vai ter a noite para poder esconder e não perder seus cargos, não perder a sua vida e a sua realidade ali da época, né? E Jesus faz uma proposta para ele. E a gente imagina que ele não entendeu. Jesus vira para ele e fala assim: você tem que nascer de novo. Não adianta você ser religioso, rico, sacerdote, membro do sinédrio, fariseu, poderoso na terra, se você tem que nascer de novo. E ele ainda é comediante, você, mas como é que eu vou entrar nas entranhas da minha mãe, né? Ele leva no humor. E Jesus fala: não, você tem que mudar totalmente de vida, deixa de ser criança, para de tomar um leitinho e vai comer um vatapá, um acarajé, um arroz com pequi. E acho interessante essa primeira parte. Nós somos crianças ainda. E a gente tem que ter tranquilidade, maturidade e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E nada cai, nenhuma folha, e nada se não é da permissão dele. Aí depois dessa narrativa de Nicodemos, ele ser criança na fé, passa alguns capítulos, né, e vai lá no capítulo 7, a partir do versículo 45, que tem outra narrativa interessante que está em Nicodemos nela, né? Os membros do Sinédrio reunidos em Nicodemos,
um dos líderes ali religiosos, fariseu, também manda alguns soldados prender Jesus e matar Jesus, trazer para matar já. Ele estava fora da época, né? E os soldados foram para poder prender Jesus e Jesus começou a pregar. E os soldados converteram. E voltaram e o povo do Sinédrio vira para os soldados e fala: por que vocês não trouxeram a Jesus? E os soldados falam assim: o Messias, ele fala bonito demais. E nós aceitamos ele. E não tem como trazer um homem desse. Né? E eles falam: agora vocês, o pessoal do Sinédrio levanta, vira para os soldados e fala: vocês é da mesma laia de Jesus e vocês não estão com nada. Vocês caíram no golpe, né? Porque seguir o Messias verdadeiramente hoje parece que é golpe também. Porque a gente tem que deixar muita coisa, quebrar muito paradigmas. E passa um pouco, Nicodemos no Sinédrio levanta o dedinho e fala assim: peraí, como é que nós vamos julgar Cristo, o Messias e os soldados sem ouvir Cristo primeiro, sem ouvi-los, sem ouvir a Cristo? É aquele homem covarde lá do capítulo 3, que foi ter a noite, agora ele levanta no Sinédrio e começa a defender Jesus e começa a mostrar a cara dele, porque ele está nascendo de novo. Ele passa uma fase agora de adolescente na fé. Lá, criança, capítulo 3, ele tem um crescimento e passa a ser adolescente. O verdadeiro seguidor do Messias que foi escolhido por ele tem que ter um crescimento espiritual. Tem que defender o Messias, mas como o Messias é, como Cristo é. Não é como algumas igrejas denominaram que ele é assim. Não. É o Messias dos Evangelhos, é o Messias do Sermão do Monte. É o Filho do Pai. E para defendê-lo, para poder crescermos na fé, temos que sermos adolescentes na fé. Você sai da criança, passa a ser adolescente. A palavra adolescente hoje em dia às vezes é pejorativo, mas na verdade é uma coisa forte. Os hormônios fortes, musculatura, força. Às vezes é um pouco desesperada, é um pouco fora do tom, mas a força do adolescente é tremenda. E Nicodemos passa a ser um adolescente na fé. Entusiasmo, levanta e fala: não, não é por isso, não. Nós temos que ouvi-lo. E eu peço para que a gente possa crescer um pouco na fé. Sermos igual Nicodemos, crescimento espiritual, que é esse tema. Né? Mas para a gente entender o que está acontecendo no mundo e os problemas que passamos, entender a salvação, entender verdadeiramente que somos mesmo servos do Messias, temos que dar mais um passo. Sair da adolescência e agora passar a ser um adulto na fé. Firme, forte. E que nada derruba, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem nenhuma doença, nem nenhuma praga. Tira um adulto da fé, firme e em paz com Cristo Jesus. E o segundo texto fica lá em João capítulo 19, a terceira parte de Nicodemos, que lá em João 3 ele é criança na fé, e João capítulo 7 ele passa a ser adolescente, lá no 19, a partir do 39, ele passa a ser um adulto na fé. Conhecemos o texto: Jesus é morto, sepultado, e todo esse procedimento da ressurreição. E quando Jesus morre e que desce da cruz, não tem nenhum apóstolo, nenhum discípulo por perto. E José de Arimateia chega em Pôncio Pilatos e perde o corpo de Jesus. Fala assim: eu quero sepultar num túmulo meu, novo, imaculado, né? Um túmulo puro. E Pilatos dá o corpo para José de Arimateia. E um começa a acompanhá-lo. E vai junto com José. É Nicodemos. E aquele covarde do capítulo 3,
aquele adolescente do capítulo 7, agora é um adulto na fé, um crescimento espiritual de tudo que aconteceu com ele. Ele nasceu de novo, ele aceitou o Messias. Enquanto todos corriam, enquanto ninguém ficou por perto com medo de ser morto, Nicodemos assumiu realmente que não vai à noite mais, não esconde e bate no peito e fala: eu sou do Messias e o Messias me escolheu. O texto fala que José de Arimateia pega uma quantidade, eu acho que 100 quilos de libras de perfume e passa em Cristo para poder, junto com José de Arimateia, para levar para o túmulo. E isso é uma fortuna, não tenho cálculo, eu tinha, mas é coisa aí de uma grana que a gente não tem. E sepulta Jesus. Nicodemos, a criança virou adolescente, agora é um adulto na fé. Cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Cadê todos que seguiam? Fugiram todos. Mas José de Arimateia e Nicodemos estavam lá. E esse texto vem para trazer essa narrativa de José de Arimateia e Nicodemos para nós entendermos que nós temos que crescermos espiritualmente, passar de fase, para chegar no momento difícil, para chegar no momento onde a gente percebe que a gente não tem controle sobre a vida e sobre nada, para chegar no momento difícil você falar assim: Senhor, eu vou com você, Messias, até o final, para receber a coroa da glória. Eu não importa quem vai contra, não importa quem não está a favor, não importa o sofrimento, não importa a dúvida, não importa nada. Estou com você, estou com o Messias para o que der e vier. Tem um crescimento espiritual. E eu convido você, meu irmão, meu querido, minha querida, para entregar o coração e ter esse crescimento espiritual. Essa fase que Nicodemos nos ensina em Cristo, o Messias. Que Cristo possa nos abençoar, nos guardar e nos curar de todo mal, de toda maldição, de toda doença, de toda praga, e que possamos sempre crescer espiritualmente e estar preparado para a chegada do Messias totalmente em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.